Muito bem. Muitos alunos aí têm nos escritos, né, nos últimos tempos, perguntando se o nosso curso completo de economia abordará todo o conteúdo para a Receita Federal e fiscos estaduais. Nós já havíamos dito aqui no nosso EVP e através de artigo também, mas eu quero retomar com vocês que, na verdade, o nosso curso pegará todo o conteúdo, né, de macroeconomia. Portanto, na verdade, o nosso curso começa lá com uma introdução à macroeconomia, avança, né, pelas contas nacionais. Nós já falamos de assuntos como sistema monetário, né, ISLM. Mais na frente nós vamos falar do modelo ISLM-BP. Já falamos para vocês através da macroeconomia keynesiana, oferta e demanda agregada, dentre outros. Na verdade, os nossos vídeos estão sendo postados aí no EVP, né? É que, na verdade, tem que se respeitar que vários outros professores também gravam e também têm os seus vídeos divulgados, então, no nosso site. Mas fique absolutamente tranquilo que todo o conteúdo exigido pelos fiscos estaduais, bem como pela Receita Federal, estará presente no nosso curso, ok? Bom, para a gente, então, começar um assunto novo agora, nós vamos falar a respeito de balanço de pagamentos. Você se recorda, quando lá no início das nossas aulas, nós falávamos a respeito, né, das contas nacionais, que nós havíamos dito que uma dessas contas é aquilo que nós chamamos de contas com o resto do mundo. E essas contas com o resto do mundo, você há de se recordar, nada mais é do que uma forma simplificada de um balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, então, ele implica, num primeiro momento, aquilo que nós estamos chamando de balança comercial. Recorde-se você que a balança comercial, na verdade, vai poder avaliar todas as trocas que foram realizadas, né, entre bens e serviços não fatores. Se você se recorda, né, das aulas da professora Amanda Aires, você há de se recordar que nós temos os chamados fatores de produção: terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e capacidade tecnológica. Se é assim, tudo aquilo que não é um fator de produção, ou seja, os bens e serviços, excluindo-se os bens fatores, na verdade são os bens não fatores. Sendo assim, a balança comercial vai mensurar para a gente todas as exportações de bens não fatores que o país realizou e todas, né, as importações de bens não fatores que o país importou. Que, por sua vez, vai fazer parte, recordando-se da oferta e da demanda agregada, por um lado, da demanda agregada de produtos externos em relação aos produtos brasileiros, e, por um outro lado, na entrada, ou seja, na oferta de mais produtos no mercado brasileiro, configurando aquilo que nós chamamos de oferta total. Quero te recordar que o balanço de pagamentos também implica um outro elemento, que é a balança de serviços. E aí, nessa balança de serviços, você há de se recordar que nós vamos incluir questões, por exemplo, como os fretes, ou ainda os seguros, que na verdade são cobrados pela transação, pela comercialização. Quero te recordar que no balanço de pagamentos nós também vamos falar a respeito das transações que nós chamamos de unilaterais, que podem envolver, por exemplo, né, doações que são feitas a outros países. Mas nós vamos analisar também o saldo, né, da balança de pagamento em transações correntes, que na verdade vai nos mostrar, né, qual foi a relação da balança comercial, da balança de serviço e da conta de capitais, portanto, de tudo aquilo que foi receita enviada ao exterior e receita recebida do exterior, para que nós possamos então computar e avaliar se na verdade nós tivemos um saldo em transações correntes que foi, né, superavitária ou ainda que foi deficitária. Para a gente começar essa aula, então, nós vamos dar uma olhada lá no nosso primeiro slide a respeito de balança de pagamentos e vamos revisar alguns conteúdos que para nós são fundamentais. Acompanha comigo. Nós vamos começar agora a nossa aula de macroeconomia falando, né, a respeito do balanço de pagamentos, um dos assuntos aí que é mais cobrado nos certames para fiscos estaduais, ainda do Bacen e a Receita Federal pela ESAF. E aí eu queria iniciar com você observando o óbvio, que na verdade a relação econômica internacional constitui uma condição necessária para o adequado entendimento da estrutura econômica de uma determinada nação. Isso porque
nós sabemos, desde que nós avaliamos lá aquilo que nós chamamos de contas nacionais, que na maioria das vezes, ou em quase todas as vezes, nós não temos aquilo que nós chamamos de uma economia fechada ou puramente fechada, o que significa dizer que, seja sob o ponto de vista monetário ou ainda sob o ponto de vista real, ocorre trocas entre os países. Por isso, até países mais fechados acabam por manter uma série de relações econômicas com outros, envolvendo trocas de mercadorias, fatores de produção e ativos financeiros. Quando nós estamos falando, portanto, de mercadorias, nós estamos falando de bens e serviços, não fatores. Ou seja, nós estamos excluindo terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e tecnológica. Quando nós estamos falando de fatores de produção, nós estamos falando, na verdade, de bens e serviços, fatores, portanto, que incluem aquilo que nós acabamos de falar, como terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e tecnológica. Mas nós também podemos falar sob o ponto de vista meramente monetário, que é a troca de ativos financeiros. Se é assim, né, eu quero recordar a você que quando nós estamos falando de balanço de pagamentos, nós estamos falando então do registro de todas as transações econômicas que o país realiza com o chamado resto do mundo, num determinado período de tempo que, por convenção, estabeleceu-se ser um ano, permitindo avaliar a situação econômica em relação à economia mundial. Recorde-se você que, a partir desse balanço, nós podemos avaliar quantitativa e qualitativamente as diversas transações que os países mantêm com outros. Observe, por exemplo, que quando eu estou falando sob o ponto de vista quantitativo, na verdade, eu estou falando de uma situação que pode envolver o déficit ou ainda o superávit. Mas eu posso, em virtude dessa quantificação, analisar sob o ponto de vista qualitativo, ou seja, quais são os impactos para a economia nacional de uma situação que seja deficitária ou superavitária. Portanto, recorde-se você que o balanço de pagamentos é uma conta que ocupa o papel mais importante na macroeconomia, tendo em vista a intensidade do fluxo real e financeiro entre os países, que nós chamamos genericamente de globalização, ou seja, o aumento das trocas em escala global. Em termos formais, o balanço de pagamentos, então, vai registrar todas as transações entre residentes e não residentes de um país. E a primeira pergunta é: o que são os residentes? De maneira sintética, são todas aquelas pessoas, estrangeiras ou não, firmas transnacionais ou nacionais, que têm, na verdade, o país como seu centro de interesse. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que todas as pessoas físicas ou ainda jurídicas, e ainda podemos falar de governos, como as embaixadas, que têm como seu principal centro de interesse, na verdade, o nosso país, mesmo que elas sejam nascidas em outros países, ou ainda, né, que na verdade estejam temporariamente em outro país, né, mas que na verdade tenham o centro de interesses em termos brasileiros. Assim, nós temos a versão completa do balanço de pagamentos formado pelas seguintes contas. A nossa estrutura de balanço de pagamentos, então, é formada, num primeiro momento, pelo balanço de pagamentos comercial. E no comercial, nós sabemos que nós temos as exportações, ou seja, X, e as importações, que é M. Mas eu tenho também a balança de serviços, que implica transporte, frete e seguro, o turismo e as viagens internacionais, as rendas de capital, tais como a remessa de lucros, os lucros reinvestidos e os juros obtidos pelo capital, serviços governamentais, como das embaixadas e de consulados, e diversos.
Podemos incluir também as transferências unilaterais, e essas transferências unilaterais podem ser, inclusive, sob o ponto de vista de doações. Quero te chamar uma atenção importante a respeito da balança de pagamentos. Quando nós falamos de transferências unilaterais, na verdade significa dizer que ela não tem uma contrapartida sob o ponto de vista de recebimento. Exemplo, uma doação. Mas isso não significa que ela não seja contabilizada. Isso porque você se recorda que a balança de pagamentos segue o mesmo critério das contas nacionais, ou seja, das partidas dobradas. Se é assim, o saldo do balanço de pagamentos será igual a 1 mais 2 mais 3, ou seja, balança comercial de serviços e de transferências unilaterais. Mas eu tenho, na verdade, uma outra subconta, que é a conta do movimento de capitais. E aí você observe que eu tenho, na verdade, os investimentos diretos, os reinvestimentos, os empréstimos e financiamentos, as amortizações desses empréstimos, ou seja, o seu pagamento. E nós temos ainda a situação dos capitais de curto prazo, que nós chamamos de hot money, os empréstimos de regularização econômica, por exemplo, os fornecidos pela União Europeia e FMI para salvar a Grécia e outros capitais e aquilo que nós chamamos de erros e omissões. A tua pergunta, então, é: por que nós estamos contabilizando erros e omissões? Por uma questão óbvia. Imagine você que, se empreender a contabilidade de uma grande empresa já é uma tarefa extremamente complexa, você imagine, então, estabelecer, na verdade, a contabilidade nacional, ou seja, de um país. Sendo assim, nós sabemos que o saldo total do balanço de pagamentos me é dado por 4, 5 e 6. Ou seja, na verdade, de um lado eu tenho, o saldo em balanço de pagamentos das transações correntes, e do outro lado eu tenho a situação do movimento de capitais, mas também incluso aí os erros e omissões. Finalmente, e como último tópico, nós temos a variação das reservas, que normalmente se faz, obviamente, em moeda estrangeira. Sendo o dólar a moeda de referência e valor, essa será então a privilegiada. Vamos estudar a estrutura do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos oferece uma estrutura bastante detalhada de todas as operações que um país realiza, portanto, com o resto do mundo. Vale lembrar que no balanço de pagamentos também vale aquele princípio das partidas dobradas. O que significa, então, a partida dobrada? Que cada lançamento a débito corresponde uma referente a crédito. Vejamos o significado de cada grupo de contas que compõem a balança de pagamentos. A primeira delas, nós já falamos, é a balança comercial. A balança comercial registra a movimentação de mercadorias, ou seja, de bens tangíveis, como uma geladeira, um fogão, uma autopeça ou um automóvel. Nós sabemos, então, que o seu saldo é dado pela diferença entre exportações e importações. No entanto, eu quero te chamar a atenção que nós temos duas maneiras de contabilizar. A primeira é aquilo que nós chamamos de exportações e importações sobre o modelo FOB, ou seja, Free On Board, que na verdade representa o valor de embarque da mercadoria, sem que seja, na verdade, cobrados os seguros ou ainda os fretes. Por um outro lado, nós temos uma outra sigla que nós chamamos de CIF, Cost, Insurance and Freight, que inclui, além do custo da mercadoria, os fretes e seguros relacionados ao seu transporte. Lembrando ainda que na balança comercial, tanto as exportações quanto as importações são no modelo brasileiro adotada pelo FOB, ou seja, do Free On Board. Nós temos uma segunda balança, que é a balança de serviços, que agrega transações de intangíveis. De modo geral, inclui as receitas e despesas com transportes decorrentes de viagens internacionais, as rendas obtidas pelo capital emprestado, ou seja, as remessas ou recebimentos de juros e lucros, os gastos com representações diplomáticas e outros tipos de receitas e gastos, como patentes e royalties, que são, na verdade, a remuneração de um fator de produção, que é a tecnologia. Os registros da balança de serviços podem ser classificados como serviços de fatores, portanto, o pagamento ou recebimento em função da utilização de fatores de produção,
terra, capital, trabalho, capacidade empresarial e tecnológica, ou como de serviços não fatores, que não envolvem a transação relacionada com fatores de produção, ou seja, bens e serviços de uma maneira geral. Mas inclui ainda as transferências unilaterais, representando pagamentos ou recebimentos, tanto em moeda quanto em bens, sem contrapartida, como remessa de recursos realizados por pessoas que trabalham em outros países aos seus familiares no país de origem, como a remessa de cubanos para os seus familiares que vivem em Cuba e, na verdade, eles habitam os Estados Unidos, ou ainda doações de um país para o outro a título de ajuda humanitária ou reparação de guerra. Finalizando, então, essa nossa aula, a gente se recorda que, somando-se os saldos da balança comercial, da balança de serviços e transferências unilaterais, nós obteremos o saldo do balanço de pagamentos em transações correntes, ou ainda o saldo em conta corrente. Esse saldo significa algo muito importante para o país. Se o país envia mais recursos do que recebe, teremos um déficit em transações correntes. Em termos concretos, a ocorrência de um déficit em transações correntes no balanço de pagamentos mostra que, num determinado período, o país produziu, por meio da venda de bens e serviços e recebimentos de transferências, uma quantidade de divisas insuficiente para pagar as divisas contraídas neste mesmo período. E aí ocorre a probabilidade muito clara de que esse país tenha que se desfazer de patrimônio ou ainda incorrer, em contratação de crédito internacional e interno para financiar o seu déficit da balança de pagamentos. Forte abraço, até a próxima aula.